Você sabia que há inúmeras empresas que recebem ou receberam investimentos de private equity e venture capital que fazem parte do seu dia a dia? Muito além das startups, companhias investidas por estes fundos estão presentes em atividades essenciais do seu cotidiano na forma de produtos e serviços. Quando você vai à farmácia, ao mercado, à academia, quando pede comida pelo aplicativo, quando viaja ou quando administra seu dinheiro, em todas essas situações, você se depara com empresas que têm ou tiveram investimentos de fundos de private equity ou venture capital. Dos setores de varejo, agricultura, alimentos, saúde, bem-estar e turismo, aos setores de comércio eletrônico, fintechs, telecomunicações e aplicativos, a economia brasileira está repleta de empresas que receberam esse tipo de investimento. Estes fundos representam um importante acesso a recursos para as empresas, possibilitando crescimentos sólidos e sustentáveis, assim como a modernização dos negócios e das gestões. 6 de cada 10 empresas brasileiras que abriram capital nos últimos 10 anos têm como sócio um fundo de private equity. Olhe ao redor, há dezenas de empresas e marcas que talvez você não saiba, mas que receberam esse tipo de investimento e que hoje movimentam diferentes setores da economia. São investimentos produtivos que apoiam negócios promissores, soluções disruptivas e a conquista de novos mercados. Além disso, contribuem com o desenvolvimento de áreas estratégicas do país, como infraestrutura, energia, educação e pesquisa, gerando impactos diretos na economia e na qualidade de vida de todos nós. Se você ainda não conhece esse tipo de investimento ou quer saber mais, acesse www.abvcap.com.br. Bom dia, bem-vindos a todos, mais um evento do Contrate um Jovem Talks. Que bom, agradeço a participação de todos. E eu queria falar um pouco sobre esse projeto, só para vocês entenderem por que a gente está aqui hoje, né? Para conhecer um pouco do trabalho da Junior Achievement. Então, eu vou começar uma apresentação. O Contrate um Jovem Talks é parte de um projeto do Comitê 2030, da Brasil 2030 da BVCap, que começou no final do ano passado. Espera só um minutinho. Está tentando. Pronto. Que começou no final do ano passado, quer dizer, começou no final de 2019, um pouco antes da pandemia, e ele reúne grandes gestoras de private equity no Brasil, que começaram a buscar, a se reunir mensalmente para entender como apresentar soluções a partir dos investimentos para os grandes desafios do nosso país. E se debruçaram nos ODS como base desse trabalho. E a gente está, na verdade, com grandes urgências. E uma delas, que a gente vê todos os dias e que aumentou muito durante esses meses de pandemia, é a questão do desemprego. Hoje, no Brasil, a gente tem o desemprego chegando a quase 15% da população brasileira. Esse é um recorde, historicamente é o maior índice de população desempregada no Brasil, quase 15 milhões de brasileiros. E os jovens, eles são o público mais fragilizado. Hoje a gente tem pessoas entre 14 e 17 anos, quase metade da população está sem emprego. Quando a gente fala dos 18 aos 24, 31% dessa população hoje está sem trabalho no Brasil. E foi a partir desses dados, dessa urgência em apresentar soluções que, na verdade, tem a ver com o futuro do Brasil, porque se a gente não capacitar os nossos jovens hoje, como que vai ser o nosso futuro amanhã? Se deles vai depender, se o futuro depende dos jovens. O Comitê Brasil 2030 se organizou e montou essa campanha chamada Contrate um Jovem e Transforme o País, porque sabe da força de geração de empregos, vocês viram há pouco no vídeo, das empresas, das gestoras de private equity e venture capital.
E o Contrate um Jovem Transforme o País fala da contratação de jovens em situação de vulnerabilidade, de jovens entre 14 e 24 anos. Por isso que a gente está aqui hoje, porque o Contrate um Jovem Talks é parte desse processo de sensibilização dos RHs para que eles compreendam a urgência e se debrucem nessa questão de como contratar, onde estão as vagas e depois construir, se possível, um processo de inclusão para esses jovens. E na campanha, no Contrate um Jovem, Transforme o País, a gente conta com os nossos parceiros institucionais, a gente tem os Jovens do Brasil, que faz a ponte entre os jovens e as oportunidades, é um projeto que surgiu com o Júlio Campos e a Luiz Helena Trajano, a gente tem o PRI, a Rede Brasil do Pacto Global e 1 milhão de oportunidades, que é uma campanha do Unicef. E a gente também tem os nossos parceiros de capacitação, porque cada vez que a gente conversa com as investidas, a gente vê essa necessidade, onde é que estão os jovens, que tipo de qualificação eles recebem, como que eu faço a ponte para que eu possa unir, né, as vagas que estão nas minhas empresas com os jovens que hoje estão, que se formaram, mas a gente não consegue encontrá-los. Então, esses parceiros de capacitação, eles fazem exatamente isso. Eles qualificam os jovens em programas super consistentes, e a gente consegue fazer essa ponte. Esse é o nosso terceiro Contrate um Jovem Talks, a gente já falou com Proa, a gente já falou com Formare, e hoje a gente vai conversar com a Lorena Braga, que é da Junior Achievement. Eu vou interromper o meu compartilhamento. Bom dia, Lorena. Bom dia, obrigada aí por essa oportunidade de poder falar um pouco da Junior, do programa Tec Já e dessa campanha maravilhosa, né? Vou compartilhar aqui a minha tela, a apresentação. Só um minutinho. Bom, quem é a Junior Achievement, né? Quem é a JA Brasil? Nós somos uma das maiores organizações mundiais que trabalha com empreendedorismo do jovem. Então, ela nasceu nos Estados Unidos para desenvolver estudantes no mercado de trabalho e através de um método que a gente chama de aprender fazendo. Então, a gente gera caminho para que o jovem ele esteja preparado para esse mercado de trabalho. Então, por isso que essa campanha, ela conversa muito com a gente. A Junior Achievement, ela está em todo o mundo e no Brasil, ela está em praticamente todos os estados. A gente já apoiou com mais de 5 milhões de jovens, 150 mil voluntários já fizeram parte das nossas iniciativas. E aí, hoje, como que a gente faz esse trabalho, né? A JA, ela busca parceria com empresas para investir nos projetos e nos programas que a Junior tem, que são Aprender Fazendo, Mini Empresa, diversos outros programas, diversas metodologias que vai preparar esse jovem para o mercado de trabalho. Aí a Junior prepara os voluntários para atuar dentro das salas de aulas, para trabalhar com os jovens e aí transformar esses estudantes em empreendedores da própria vida, e aí, quem sabe, eles virarem também empresários, e aí investir também em projetos e em propostas da Junior Achievement. E aí, o que é o Tec Já, né? O Tec Já é um dos programas que existe dentro da Junior Achievement e que ele é o primeiro a ter um certificado profissional. E esse é um certificado profissional voltado para a área de TI, porque a gente entendeu que existe uma demanda latente no Brasil e no mundo de jovens e de pessoas, de profissionais na área de tecnologia. Então, esse é o início, a entrada para uma carreira na área de TI. E quais são os apoiadores, né? A Junior Achievement, ela é essa organização que implementa o projeto, mas ela conta com o Google, o BID e o BID Lab como apoiadores financeiros para fazer esse projeto acontecer. Então, basicamente, ele é um curso gratuito. Ele foi desenhado inicialmente para ser um curso presencial, hoje ele é um curso online por conta da pandemia, e que a ideia é
dar aulas tanto de suporte de TI, que são as habilidades de hard skills, como também as habilidades socioemocionais, com o objetivo de preparar esse jovem para o mercado de trabalho, né? Então, não só basta ensinar esse jovem o conteúdo, mas como preparar ele para uma boa entrevista, para receber um feedback, para ativar a criatividade. Então, a gente olha esse jovem como um todo, né? E aí, quem é o público-alvo do nosso programa? Jovens de 18 a 29 anos que terminaram o ensino médio e que é a população nem estuda e nem trabalha. Então, terminou o ensino médio e não está nem no mercado formal de trabalho e nem está fazendo uma universidade, um curso técnico. Então, isso representa cerca de 23% da população hoje. E a gente também busca trazer diversidade no nosso programa, porque a área de TI ela é uma área que é conhecida como uma área masculina, né? Então, a gente também dá uma prioridade na seleção de selecionar pelo menos 35% de mulheres, além também de dar uma prioridade na seleção de pessoas pretas e pardas e de outras minorias representativas. Em termos de renda, a gente precisa selecionar alunos que tenham até 30% da renda familiar per capita de no máximo um salário mínimo, mas a gente só pode selecionar até 2 salários mínimos por pessoa dentro da casa, porque senão a gente também perde um pouco do nosso caráter de jovens em vulnerabilidade social. Onde a gente está? A gente tem uma edição que está acontecendo agora, que a turma vai se formar agora, final de julho. Estavam em 8 estados, 15 turmas, 530 alunos matriculados, né? E aí, como que a gente escolheu esses estados? Índice de desemprego entre os jovens, mercado de TI e a área de interesse de um dos nossos patrocinadores, que é o BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A gente está com as inscrições abertas para ter uma turma que vai começar agora em agosto e a gente vai estar em 11 estados. E aí depois eu falo um pouco aonde a gente está especificamente e algumas particularidades também. E aqui eu separei um pouco do conteúdo, né? O conteúdo de hard skill, que é esse conteúdo de aplicação mesmo na prática, que é o conteúdo de TI. O conteúdo de TI é dividido em 5 partes: fundamento do suporte técnico, bit byte, sistema operacional, segurança de TI, administração de sistema. E, por outro lado, tem o conteúdo de soft skills, que fala sobre autoconhecimento, feedback, preparação para o mercado de trabalho, vendas pessoais, criatividade, enfim, uma série de atividades. É um programa longo, denso, de 20 semanas, 4 vezes na semana, 4 horas por dia. E esse jovem é passado atividade, é criado um grupo no WhatsApp, tem toda uma relação entre facilitador e aluno para que a gente possa ter o maior desenvolvimento do aluno. A gente também faz atividades voluntárias, então a gente tem um webinar que a gente faz quinzenal ou mensal, chamando pessoas da área, chamando pessoas do RH para falar um pouco sobre o mercado. E a gente também está com uma parceria com uma empresa para fazer mentorias com os nossos jovens, com algum dos nossos jovens, né? Então, quais são as nossas metas, né? Esse é um programa que vai até 2022, final de 2022. A gente precisa matricular 2.000 jovens, essa é a nossa meta. A meta é que a gente consiga concluir com pelo menos 1.200 jovens formados, então com um certificado profissional, que é um certificado do Google e da JA, então isso tem muita credibilidade no mercado, um certificado de tecnologia com a chancela do Google. E a gente tem também a meta de colocar 480 jovens no mercado de trabalho. Então, a gente precisa fazer parceria com empresas, a gente precisa estar dentro de campanhas que falem sobre empregabilidade, para que a gente consiga colocar 480 jovens no mercado de trabalho. A gente acredita tanto no nosso curso, na nossa metodologia e no potencial dos nossos jovens, que a gente acredita que é uma meta viável colocar isso dentro do escopo de um projeto
a empregabilidade do jovem. Então, por isso a gente precisa fazer parceria com empresas para que empresas considerem olhar os nossos jovens, né? A empresa não é obrigada a contratar o nosso jovem, ela só considera na hora da seleção olhar os nossos jovens. E aí a gente acredita que a partir do momento que consegue olhar os nossos jovens, a vaga de emprego ela fica mais fácil, né? Eles se tornam visíveis para as vagas. E a gente tem uma meta de voluntariado de 300 pessoas fazendo atividades voluntárias durante até 2022, que são essas mentorias, esses webinars que a gente faz, que a gente convida outras pessoas para falar com os jovens. A gente está presente nesses estados, né? Espírito Santo, Ceará, Paraná, Amazonas, Distrito Federal, Minas, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Alguns com mais alunos, outros com menos. No Espírito Santo, a gente vai ter uma turma piloto agora no próximo semestre, em agosto, que a gente vai trabalhar com jovens da penitenciária de Vila Velha. Então, a gente vai dar todo o aporte para esse jovem que está dentro da unidade, com um computador, com um monitor, com um instrutor, para que eles possam sair da unidade com uma capacitação. E em alguns estados a gente trabalha também com o Centro da Juventude, que é uma parceria com o governo do estado daquela região, que já trabalham com jovens e a gente traz o projeto para agregar o trabalho. Hoje, o nosso perfil dos alunos matriculados nesse semestre, 66% são alunos que têm de 18 a 23 anos de idade, 52% se autodeclaram preto e pardo, 44% são mulheres, 18% se declaram da comunidade LGBTQIA+, 36% têm uma renda familiar de 1 a 2 salários mínimos, 29% recebe até um salário mínimo e 9% declarou não possuir renda. E desse total, 16% recebe benefício social. Então, aqui você pode ver que tem um público vulnerável, que a gente está olhando para as nossas minorias e olhando também para o impacto que eles podem gerar no mercado de trabalho. A gente também criou um banco de talentos que todo aluno formado que tem interesse em disponibilizar o seu currículo, a gente coloca dentro de um site nosso, em que a gente conta, tem a mini bio do jovem, o nome e as informações para contratação. E é isso, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de contar e gostaria de chamar a Carolina da Costa, que faz parte, que representa o Comitê 2030. Bom dia, Lorena. Muito obrigada pela sua apresentação. Parabéns pelo trabalho da Junior Achievement. Realmente é impressionante. Ontem saiu um especial no Valor, mostrando que 4, né, em 10 indivíduos em pobreza são adolescentes e crianças, né? Então, a gente sabe a importância que é um trabalho consistente com este público, e trabalho consistente envolve muito do que a plataforma de vocês oferece, que é uma combinação dos hard skills também com a parte de competências emocionais e sociais, né? Nesse tipo de público, às vezes esse tipo de tratamento mais socioemocional acaba sendo até mais relevante. Então, acho que, inclusive, a demografia do programa demonstra bastante, né, o quanto que vocês estão trabalhando com populações vulneráveis e o quanto que essa experiência que vocês têm com esse público é importante para as empresas como fonte de informação de como realmente fazer um programa efetivo de inclusão profissional e que, no fundo, é uma inclusão social, né, acima de tudo, né? Então, parabéns, Lorena. Eu acompanho há bastante tempo o trabalho da Junior Achievement e acho que vocês, com essas parcerias que vocês buscaram, estão fazendo um impacto significativo. E agora, né, do ponto de vista de quem está assistindo aqui o nosso bate-papo, é importante ouvir o lado dos alunos, né? Então, a gente está com o Júlio aqui. Júlio, bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia a todos. O Júlio, ele foi, né, aluno, né, do JATEC, né, e acho que seria muito bacana, Júlio, assumindo que, né, quem está assistindo aqui o nosso bate-papo são RHs de empresas, você contar um pouquinho como você chegou
na Junior Achievement? Como foi esse programa do ponto de vista de formação para você? Que diferença fez, né? Conta um pouquinho a sua história para a gente e como ela se conecta com o programa do Junior Achievement. Claro. Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a oportunidade de poder falar um pouco sobre mim e a minha trajetória aqui. Eu tenho 19 anos e, no momento, eu estava trabalhando de analista de segurança de redes. A redes é a área que eu trabalho e tenho estudado ultimamente. Eu fui aluno do projeto piloto do TecJA em Santa Catarina e eu saí de uma cidade muito pequena, uma cidade na Serra Catarinense, com mais ou menos uns 10 mil habitantes, e era um lugar muito fechado no quesito de mercado de trabalho e de aprender. As pessoas, elas sempre queriam fazer os mesmos trabalhos e as mesmas coisas. E para mim, que era uma pessoa, um jovem de 17 anos que acabei de terminar o ensino médio, estava procurando um lugar em que eu pudesse trabalhar com tecnologia, e lá não era o meu lugar. A minha família, a minha mãe, exatamente, por conta de problema da família, ela veio para Florianópolis com quase nada praticamente para tentar abrir um caminho para ela trabalhar e para mim vir eventualmente. Eu vim, acredito que um ano depois que ela, procurando, né, algum lugar para mim estudar, ou algum lugar para mim trabalhar na área de tecnologia. E foi por meio dela que eu ouvi falar sobre esse curso. Eu recebi uma imagem no WhatsApp, na verdade, no exato dia do primeiro dia de aula, e no mesmo dia as pessoas do projeto já me chamaram, e no mesmo dia mesmo eu já fui para o primeiro dia de aula. Quando eu cheguei no TecJA, eu, como desde criança, eu sempre mexi com computador, acho que desde uns 9 anos eu sempre tive muito contato com tecnologia. Eu achei que eu não ia aprender muita coisa. Só que eu fiquei muito surpreso com a quantidade de coisas que eu aprendi, porque como a área de TI é uma área muito ampla, eu estava muito perdido sobre que área exatamente de TI. Eu sabia que eu queria trabalhar com computador, mas não sabia exatamente com qual parte de computador que eu queria trabalhar. Foi até que já que me orientou exatamente para o que eu iria fazer. Eu acho que é uma parte muito importante para as pessoas que não têm acesso à tecnologia no geral. Elas têm uma apresentação sobre como é a tecnologia e a maioria das áreas mais importantes. E para as pessoas que já sabem, como foi o meu caso, foi onde eu descobri exatamente qual área da tecnologia eu gostaria de seguir. E isso, e o TecJA teve foi uma parte muito importante da minha vida, porque foi onde eu consegui o que eu iria fazer da minha vida, e foi uma ponte para mim conseguir o meu trabalho, né? E, consequentemente, a minha estabilidade. Eu comecei a trabalhar, logo depois que eu terminei o curso, eu comecei a trabalhar como suporte em TI. Foi exatamente por causa do curso, porque o curso era de suporte em TI, então foi grande responsável a minha entrada no mercado de trabalho. E foi muito interessante, porque nas primeiras semanas em que eu estava trabalhando, eu fazia exatamente o que o curso estava me proporcionando. Foi um curso que, de fato, na área de tecnologia, me preparou para o ambiente corporativo e para todo o mercado de trabalho de TI no geral. E pouco tempo depois, eu acredito que 2 semanas depois, eu já tinha sido promovido para de suporte técnico a analista de segurança. E isso foi algo que eu, com certeza, não esperava, foi algo muito rápido, e eu devo tudo isso ao projeto da Junior Achievement. Muito bacana, Julie. Interessante, né? Como a sua história mostra a importância da figura da mãe, né? Levando, né? Trazendo, quer dizer, você está falando que veio da sua mãe essa indicação, né? Então, apesar de toda a dificuldade, como é importante trabalhar sistemicamente essa rede de apoio, né? E conta um pouco, Julie, porque você também conviveu com outros jovens, né, que vêm de realidades similares às suas, você mesmo. Quais foram as suas maiores dificuldades? Quando você, né, teve dificuldade, onde você buscou referência? Como que você superou essas barreiras? Qual foi a rede de apoio que te ajudou a superar essas dificuldades?
Durante o início do curso, eu percebi que a maior parte das pessoas estava em uma situação parecida comigo, não sabia muito o que fazer da vida, estava meio perdido, né? E além das dificuldades de aprendizado, muita gente tinha dificuldade de aprendizado, porque, por exemplo, nunca tinha mexido em um computador na vida. Então, eu até ajudei um pouco os professores com essas pessoas que não tinham muito. E até eu tive muito problema, porque tem algumas partes do curso, principalmente a área de redes, que é a área que eu trabalho, que é bem irônico, foi a parte que todo mundo da minha sala teve uma certa dificuldade de aprendizado, principalmente depois que tinha, porque o projeto do curso era presencial, depois que tinha sido para o online por causa da pandemia, ficou mais complicado ainda. Mas felizmente os apoiadores, os professores que tinham eram, eles acompanhavam a gente o tempo todo, eles mandavam mensagem o tempo todo, quando precisava eles entravam em chamada para tentar estudar, eles faziam projetos e desafios, e embora tenha sido muito complicado, tem atrasado mais ou menos umas 2 semanas, porque o conteúdo era um pouco complicado, a gente conseguiu passar por essa parte e, né, e desenvolver bastante conhecimento na área em que a gente estava tendo dificuldade, a área de redes, que era uma das áreas mais complicadas do curso. Então, eu diria que a minha principal dificuldade foi o fato de a gente estar online, em vídeo, por causa da pandemia, que é uma dificuldade que muitas pessoas estão tendo agora, e eu diria que foi essa parte mesmo. E, Júlia, como que vocês, assim, o que foi assim determinante no programa ou no contexto que foi criado que te ajudou a superar esse desafio? Eu diria, o que mais me motivou a superar esse desafio foram os conteúdos extras que os professores eles trouxeram. A gente sempre ficava um tempinho a mais na aula, onde a gente, além de recapitular a parte que estava complicada, mostrava mais partes divertidas dessa área em específico, porque quando a gente está mais interessado em alguma coisa, a gente aprende mais fácil, é claro. Então, era uma dinâmica muito interessante de aprendizado e foi, com certeza, a persistência dos professores que fez todo mundo passar pela dificuldade do curso. Não, super bacana. E Júlio, agora fazendo a ponte, né, quer dizer, do Junior Achievement com a sua experiência profissional, né, assumindo aqui que tem várias empresas ouvindo você e que é importante para elas ter uma visão, né, de como que elas dão continuidade a esse trabalho de desenvolvimento e dão o melhor suporte para vocês, né, jovens, nesse processo de ingresso na vida profissional. Então, conta um pouco da ponte do Junior Achievement à sua experiência profissional e o que você daria de dicas hoje para as empresas que estão te ouvindo sobre quais são os suportes e as dinâmicas, né, que podem apoiar vocês nesse processo de experiência profissional, né, de inclusão profissional. A Junior Achievement, durante o curso, a gente teve vários projetos por exemplo, teve uma vez que pessoas do RH vieram e fizeram simulações de entrevistas com a gente. Toda a nossa aprendizado, tirando o aprendizado técnico, era em torno de preparar os jovens para o meio corporativo, que pode ser muito intimidador para a maioria das pessoas, e foi muito intimidador para mim, como as coisas funcionam no mercado de trabalho de tecnologia, porque é algo muito específico. E então, desde o início do curso, metade até o final, a gente foi muito bem preparado para o mercado de trabalho. E a ponte que fez foi essa ponte de ter uma postura no mercado de trabalho, como a gente se porta quando está no trabalho, como a gente faz o nosso trabalho, as questões de ética como profissional, tudo isso a gente foi preparado para essa parte, que foi uma parte muito... foi extremamente importante para o meu desempenho, principalmente quando eu comecei a trabalhar na área de TI. Eu não imagino que eu tenha nenhuma dica específica para o JA.
Que é engraçado, porque recentemente eu participei da banca avaliadora de um dos trabalhos, como eu era o aluno piloto, e eu percebi que muita coisa mudou desde que eu tinha entrado no piloto. E parte das coisas que eu percebi, meu Deus, eu não tinha me falado disso antes, daí eu tinha comentado com eles estavam fazendo, então eu percebi que o curso cresceu muito desde o projeto piloto, que tinha começado fisicamente, e agora pro desse ano. Eu percebi que mudou muita coisa e bastante das coisas que faltavam em 2020, nesse ano, estão sendo supridas. E, Júlio, mas e do lado das empresas, né, que contratam vocês? O que elas precisam ter de cuidado? O que elas precisam estar conscientes do ponto de vista de apoio a vocês para que dê chance de vocês terem uma experiência válida, né, uma experiência rica? Uma coisa que eu percebi, quando a maioria das empresas contratam, a maioria dos jovens, eles são muito, eu diria, subestimados em relação ao conhecimento deles sobre tecnologia no geral, porque uma pessoa jovem, ela não tem experiência no ambiente de trabalho, mas ainda assim ela tem muito a oferecer, porque a gente vai aprendendo desde criança, né, caminhando sobre a tecnologia, e muitos ambientes não é dada a oportunidade para mostrar esses conhecimentos. É claro, a gente tem que fazer as tarefas que são atribuídas a nós. Entretanto, dar uma oportunidade de tentar crescer e dar um pouco mais do que a gente sabe é muito importante. Foi, inclusive, isso que a empresa que eu trabalhava viu em mim e isso que causou a minha promoção, eventualmente. Porque eu entrei como suporte, mas eu vi que alguns problemas na área específica de redes estavam com alguns problemas e eu comecei a ver esses problemas e foi as pessoas que trabalham comigo que me deram a oportunidade de mostrar esse conhecimento que eu tinha nessa área em específica, o que fez a empresa ver em mim poder me dar uma oportunidade diferente em uma outra área. Eu acho que essa é uma parte muito importante, dar oportunidade para os jovens mostrarem mais o que eles sabem. Muito bom, Júlio. Eu sei que tem uma pessoa aqui que está com a mão levantada na audiência. Talvez fosse legal abrir um pouco para o público, que talvez tenha perguntas mais específicas para fazer para você. Se não tiver nenhuma, eu volto aqui contigo. Então, fica à vontade. Eu acho que eu não consigo ver aqui na minha tela, mas eu sei que tem alguém com a mão levantada. Se pudesse apresentar e Oi, Carolina. Fique à vontade para fazer pergunta. Oi, Carolina, a Danila, da organização. Oi, Dani. Deixou a mão. Se a pessoa levantar a mão novamente, eu passo o áudio dela, caso ela queira interagir ao vivo. Ah, tá bom. Então não temos mais ninguém querendo fazer pergunta. Correto? Não tem ninguém para fazer pergunta? Eu vou, como a Carol está no celular, ela não consegue ver as perguntas. Eu vou só ler a da Gleice. A Gleice pergunta, deixa eu subir aqui, gente, porque como... Calma aí, Gleice... Porque quem estava com a mão levantada era a Carol também, era a Carolina Pagano. Carol, se você também quiser mandar, pode mandar pelo chat. Eu só estou procurando aqui a da Gleice. Mi, enquanto você procura... Ô, Júlio, deixa eu fazer uma pergunta agora do seu momento de vida atual, né? Olhando aqui toda a jornada que você descreveu para a gente, do Junior Achievement, depois essa sua experiência profissional, hoje como está a sua realidade, né? Você está empregado, não está empregado, o que você busca, o que você hoje, enfim, né? Em que momento de vida você está, como que você faz um balanço aí do que aconteceu e um pouco das suas expectativas para o futuro. E aí, enquanto isso, a Michele... ver se a gente deixou alguma pergunta de lado. Mês passado, eu diria no começo desse mês, infelizmente a empresa que eu trabalhava teve que fechar, por isso muita gente foi mandada embora, inclusive eu. Então, no momento eu estou procurando uma oportunidade na área de redes ou na área de analista de suporte. Só que, felizmente, eu tenho 2 entrevistas hoje mesmo, nessa mesma área, o que eu fiquei muito, muito surpreso, e eu espero que dê certo.
Nas minhas perspectivas para o futuro, que eu planejo fazer no futuro, eu sempre estudei desde criança para tentar uma oportunidade de trabalhar em algum outro país, para procurar, né, uma qualidade de vida melhor. Eu já estudei inglês, desde de criança praticamente eu estudo inglês, eu estudo os países, a qualidade de vida dos países. Então, o meu plano de longo prazo é encontrar uma oportunidade de trabalho na área de tecnologia no estrangeiro. Tá bom, muito bacana, Júlio, muito bacana. E Mi, eu sei que tem mais uma pergunta agora especificamente, agora eu consegui abrir o chat e ver para o Junior Achievement, mas antes da gente voltar para o Junior Achievement, Júlio, mais uma pergunta. Primeiro, muito feliz de saber dos seus planos e das entrevistas que você tem a caminho. Acho que inclusive depois deste bate-papo contigo, talvez você até tenha mais oportunidade aí de conversar com futuros empregadores. Quer dizer, você, assim, é incrível, assim, a sua automotivação, como que você busca ir além do que está lá colocado, né? Quer dizer, foi estudar inglês, eu quero crescer, eu quero ir mais. Eu percebo que você tem um trabalho grande de motivação interna, né? Você vê esse tipo de padrão nos seus colegas que participaram com você desse programa, né? Acho que você deve ter aí várias histórias onde talvez as pessoas tiveram mais dificuldade, né? E se você puder falar para a gente qual que é a dificuldade, se não foi sua, né? Qual foi a maior dificuldade que você viu entre os seus colegas, né? E na hora deles procurarem um emprego ou estarem no emprego, o que você percebeu que foi o maior desafio? Assumindo aqui que é uma população, né, bastante ampla e que, obviamente, as pessoas têm dificuldades, né, diferentes das suas, mas se você pudesse, talvez, pensar em 2, 3 grandes barreiras e dificuldades que esses jovens apresentaram, que você conseguiu presenciar aí no programa, e seria importante para as empresas que estão aqui ouvindo a gente terem uma visão mais ampla do que são apoios que elas podem dar para esses jovens. Nos primeiros dias do curso, algo que eu percebi, algo que a gente tinha conversado entre si, a minha turma tinha umas 20 pessoas, no começo eu acredito, grande parte do problema que a gente percebia nas pessoas, que tinha muitas pessoas que não tinham contato com tecnologia, não tinham, né, um computador em casa, não tinham como acessar, é que elas não tinham uma motivação para aprender, elas achavam, isso não é para mim. Claro, a pessoa pode até gostar, mas ela achava que como o conteúdo era muito complexo, ela achava, não, eu não consigo aprender isso não é o tipo de coisa que eu conseguiria aprender. Essa desmotivação era algo muito que uma grande parte das pessoas lá tinha, de achar que não iria conseguir aprender, que aquilo não era para ela. E acho que essa é uma parte que precisa ser muito bem, né, ser trabalhada, essa parte específica. E as pessoas não terem a motivação de saber que a tecnologia é uma coisa para todo mundo. Vocês têm que gostar de tecnologia. Se você gosta de mexer em computador e de como essas coisas funcionam, você consegue aprender. Essa parte que a grande parte das pessoas da minha sala não tinha uma certa dificuldade. Realmente, assim, bate bastante com a minha vivência também, Júlio, aí no mundo de educação, o quanto que é importante essa parte de apoio socioemocional, né? Principalmente emocional. E que bacana, né, que isso faz parte do programa da Junior Achievement. E aí, Lorena, eu vou voltar para você. Júlio, fica aí que a gente já volta, porque vai ter pergunta. Mas, assim, aproveitando aqui que entrou uma pergunta no chat, né, da Gleice, inclusive, eu não consigo ver o sobrenome, Gleice, então, se eu não fazer corretamente sua pergunta, pode abrir o microfone e complementar, tá bom? Mas a Gleice está curiosa em saber um pouco mais de detalhes sobre o tempo de curso e processo de contratação que a Junior Achievement faz, e se esses contratados eles participam do programa, né, quer dizer, trabalham durante o período do curso ou apenas na finalização do curso. Tá. Então, se puder, Lorena, dar um pouquinho mais de detalhes, né, de como que fica a interface do Junior Achievement, né, do JATEC com a contratação das empresas. Claro.
De início, a primeira coisa na nossa seleção, a gente precisa selecionar aqueles jovens que não estão trabalhando formalmente, e aí formalmente entenda-se CLT, MEI e jovem aprendiz. Então, os freelas, os bicos, a gente entende que às vezes faz-se necessidade na realidade daquele jovem. Então, a gente não pode selecionar o aluno que está trabalhando formalmente e que esteja estudando, né? Porque a gente quer exatamente focar nessa população nem que está fora do mercado de trabalho, fora da escola. A gente quer, de fato, olhar para essa população com um olhar diferenciado. Mas, a partir do momento que esse jovem entrou no curso, se ele conseguir um trabalho formal ou se ele ingressar numa universidade, a gente acha bacana, a gente apoia, mas a gente também traz um senso de responsabilidade de que esse jovem não pode deixar o curso de segundo plano, né? Então, ele tem que continuar fazendo as atividades, tem que continuar frequentando o curso. A gente tem uma taxa de presença, né? Que é de 80% a 85% para o jovem conseguir se formar no curso. Então, e aí, às vezes, a gente faz até mudança de turma. Então, estados que têm 2 turmas, a gente sempre pede para ter aulas, turmas complementares, né? Manhã ou noite, manhã ou tarde, tarde e noite, para que se o jovem consegue um trabalho de manhã, a gente consiga remanejar para a noite. E às vezes consegue à noite remanejar para amanhã. Isso faz com que o jovem não perca o interesse no curso, que ele continue a fazer e a estudar. E aí, em termos de parceria de empregabilidade, a gente já vem fazendo, a gente teve a turma piloto em 2020, que era para ser presencial, mudou para online, e aí a gente chama essa de 2021 como se fosse o piloto do online, né? E aí é um pilotão, porque são com 8 estados, 15 turmas. Então, a gente vem buscando toda uma parceria de empregabilidade, a gente começou a trabalhar mais fortemente nesse semestre, para que jovens do piloto pudessem estar inseridos no mercado de trabalho. E aí, a gente tem essa turma agora finalizando no final de julho. A gente já está buscando parceria e já está se organizando para colocar informações desses jovens no nosso site, para a gente poder divulgar os currículos e contar histórias desses jovens também, né? Então, se o jovem conseguir um trabalho na área de TI, ótimo. Se conseguir através da gente, maravilhoso. O que a gente quer é que esse jovem esteja trabalhando no mercado formal, CLT, que esteja ganhando no mínimo um salário mínimo. Então, é por isso que a gente busca as parcerias também, para a gente conseguir contratações adequadas para esse jovem, né? Então, ele pode acontecer, o nosso foco é o depois, mas ele pode acontecer durante o curso também, caso a gente tenha parceiros que tenham interesse. Excelente. E foi ótimo, Lorena, que você colocou no chat o link para quem quiser acessar o currículo dos alunos, porque essa parceria com empresas é muito importante, né? E acho, inclusive, eu já perguntei, perguntei para o Júlio, mas é importante ouvir de você, Lorena, como que as empresas que são bem-sucedidas nesse tipo de interface com vocês, né? Quer dizer, no sentido de dar uma boa continuidade ao projeto que vocês fazem, como que é o RH dessas empresas, como que é a relação do RH com vocês, né? Assumindo aqui que é o maior público que está nos ouvindo aqui. É um RH mais aberto, mais disposto, que tem interesse de trazer uma diversidade para dentro da sua empresa, e que está preocupado também em absorver jovens para o mercado de trabalho. Então, tem um perfil diferenciado também, né? E isso faz muita diferença para nós. Quando a gente apresenta, o TecJA ele é sempre muito bem visto, muito bem quisto, e quando a gente começa a mostrar os currículos dos alunos, contar histórias, contar case de sucesso do piloto, torna-se um grande atrativo, né? Então, os RHs eles estão mais abertos e cientes dessa necessidade de trazer jovens para o mercado de trabalho. E a área de TI é uma área aquecida, né?
Mas a gente começou, a gente até conversou, eu e Júlio também sobre isso, a gente sentiu que 2021 foi melhor do que 2020, por exemplo, para contratação. Então, a gente está sentindo, porque os nossos jovens nem terminaram o curso de agora e já estão sendo contratados, assim. Então, isso para a gente tem no mínimo aí 20 a 25 jovens que nem terminaram e já estão empregados. Isso para a gente deixa muito feliz, assim, muito satisfeito. Não, com certeza, e tem que ficar mesmo, né? Porque é aí que vocês, né, colhem os frutos do trabalho. Lorena, uma curiosidade, né? Quer dizer, como que a interface, assim, uma vez que esse jovem foi contratado, as empresas não têm a experiência de vocês, né, com esse público, né? Existe algum tipo de interação que vocês continuam tendo com as empresas após o aluno ingressar no mercado de trabalho? Quer dizer, a empresa consegue voltar para vocês e pedir ajuda extra? Putz, eu percebi que está faltando tal capacitação, eu não consigo daqui, como que eu vou atrás? Conta um pouquinho como que fica essa interação pós-contratação. A gente percebeu, na verdade, Carolina, essa necessidade agora, né? Porque como a gente teve a turma piloto, a gente está fechando as parcerias por agora, e aí a gente estava pensando exatamente nisso, como acompanhar esse jovem, né? Então, a gente conversa com os jovens quando eles conseguem trabalho para avisar para a gente fazer um banco de dados, até porque são informações que a gente precisa passar para os nossos patrocinadores também, que jovens estão trabalhando, aonde, regime de contratação. E aí a gente está estudando uma forma de criar um forms, de passar mensalmente para o nosso mailing de empresas contratadas, dos RHs, para a gente poder fazer uma pesquisa de satisfação, de ouvir, de fazer talvez um encontro virtual, um café virtual, né, para a gente ouvir um pouco, para a gente também receber feedback sobre o curso, sobre as habilidades socioemocionais, como está o desenvolvimento desse jovem, e a gente também está pensando em fazer isso com o jovem, né, de também fazer essa pesquisa de satisfação com o próprio jovem que está inserido no mercado de trabalho. Quais foram os desdobramentos, se conseguiu uma promoção ou não, se já migrou para uma outra empresa. Então, a gente está estudando as formas de fazer esse acompanhamento e não deixar que ele morra ali, naquele momento que acabou o curso, porque geralmente acontece isso nos projetos, né? Finaliza e você não consegue ver a continuidade daquele trabalho que você fez. E a gente, como tem, além da contratação, a gente quer ver quais são os frutos, né? Então, a gente também vai chamar uma empresa social que vai ajudar a gente a fazer esse monitoramento também das nossas ações e das nossas atividades. Não, é muito importante saber disso, Lorena, e até assim, né, a coisa que me ocorre aqui como ideia é que as empresas, né, obviamente, por não terem o conhecimento tão profundo das dificuldades e das necessidades dessa população. Acho que você teve uma fala importante sobre qual é a cabeça do RH. O RH acaba tendo um papel muito importante e relevante na preparação da vinda para esse jovem, né? Para esse jovem fazer parte desse ecossistema, né? Então, o Júlio deu um exemplo importante. Não adianta simplesmente colocar o jovem da empresa, porque ele, obviamente, pode ser subaproveitado, ele pode ter uma dificuldade maior de interação, de inserção. Então, claramente, né, tem um trabalho prévio também do RH, não só a posteriori, né, mas prévio, quando, né, esse jovem está para vir, que acho que pode ter em vocês aí uma fonte importante de orientação e de conhecimento mais profundo de quais são, de fato, né, as competências que esses jovens trazem para esse ambiente de trabalho. Então, acho que é muito bom ter uma interlocução aí com vocês na preparação desse jovem para não só a contratação em si, mas uma preparação desse jovem para ele ser melhor inserido nesse ambiente de trabalho, né? Tinha uma pergunta aqui, depois, Lorena, se você puder ajudar a gente aqui no chat, pessoas perguntando a Daisy, né, como que elas podem entrar em contato, né, como empresa para se inscrever na rede de vocês, para serem parceiros e também voluntários. Então, isso é uma coisa que interessa para todo mundo. Também a gente, na pessoa física, como que a gente pode ser voluntário do programa de vocês?
Olha, tem a Michelle, eu acho que colocou o meu endereço aí de e-mail, pode mandar mensagem diretamente para mim. Eu trabalho com mais 2 pessoas, a gente se divide nas demandas que a gente tem, é um projeto muito complexo, mas é isso, voluntariado para a gente é super importante. E aí pode ser voluntariado para fazer uma palestra de 1 hora, para contar um pouco do mercado, pode ser para fazer uma mentoria, pode ser para fazer simulado de entrevista, pode ser para olhar currículo. A gente chamou uma pessoa para falar sobre LinkedIn, que é a nova, não tão nova, né? Mas é a forma que o jovem consegue ser visto. E para fazer parceria com empregabilidade, a mesma coisa, é mandar o e-mail e a gente vai correndo contar um pouco mais da gente e fechar a parceria. É um termo de parceria super simples, não é nada complexo, não é nenhuma obrigação de precisa contratar o nosso jovem. Não, olha o nosso jovem precisa ser visto, o nosso jovem precisa de oportunidade. A gente sabe que às vezes chega um mundo de currículo. E aí o currículo às vezes acaba ficando perdido, né? Então, quando você consegue levar esse currículo um pouquinho mais para frente, a gente acredita que as oportunidades elas aparecem, né, de verdade. Então, esse é o termo de parceria, na verdade, é dizer que tem vaga aberta, que vai considerar os nossos jovens, e aí fazer esse trabalho em conjunto mesmo, né? Esse trabalho conjunto de como fazer esse mercado de trabalho ser de fato inclusivo e diverso para o jovem que está vindo. Muito legal, Lorena. Eu já anotei o e-mail aqui, porque é muito bacana a gente poder também contribuir nessas diversas frentes, né? A gente sabe que o trabalho é um trabalho complexo, sistêmico, e que não é só a formação e não é só o emprego, né? Tem toda, como eu falo, a rede de suporte, de apoio que precisa funcionar bem. Então, acho que cada contribuição, mesmo voluntária, acrescenta muito ao projeto, né? Muito. Faz muita diferença. O jovem adora receber voluntário, porque depois eles começam a ficar acostumados com a gente também, né? Então, quando a gente traz alguém para falar de matemática específica, eles adoram, assim. Então, enchem de perguntas. Então, se vocês têm algo, e com certeza vocês têm muito a contribuir, assim, mandem mensagem, a gente vai ter o maior prazer de fazer esse trabalho em conjunto. Muito parabéns, viu, Lorena? Tem várias pessoas no chat dando parabéns e eu me somo a elas, porque realmente é muito bacana ver um programa que já está, né, consolidado, que tem um currículo super completo, que apoia esse jovem, que tem interface com a empresa. Acho que tem um ecossistema aí muito, muito bem desenhado, muito bem pensado, muito bem estruturado. Então, acho que em nome de todo mundo que está assistindo aqui, eu dou os parabéns. E a gente está já caminhando aí para os minutos finais. Eu vou fazer um encerramento, vou voltar para Júlio e Lorena, vou fazer a pergunta para os dois, né? O que vocês teriam aí de recado final para as empresas que estão ouvindo a gente hoje, né? Assim, últimas, né, ideias ou dicas que vocês dariam, reforçariam de tudo que vocês falaram. Começando pelo Júlio. Júlio, assim, assumindo aí que os RHs de várias empresas estão ouvindo você, o que você teria aí de palavra final para... pode ser até coisas que você já falou, mas que você gostaria de reforçar para esse público que está ouvindo você? Eu acho que a minha mensagem principal é que, para os RHs, é que os jovens têm muito mais a oferecer do que parecem. Essa é a minha mensagem. Muito legal. Júlio, muito obrigada, né? Aproveitando que você está aqui na tela, e parabéns pela sua trajetória. Está todo mundo, agora você já ganhou vários fãs e está todo mundo torcendo aí pelos seus próximos desafios, que dê realmente muitos frutos e que você também possa impactar a vida de muitos outros jovens. Eu acredito muito que histórias como a sua fazem os jovens que vêm da realidade como a sua se inspirarem e acreditarem que é possível, sim, e que isso é para eles, sim, né? Então, que você continue sendo uma inspiração e uma referência para todos esses jovens. Parabéns, Júlio. Muito bom te conhecer e conversar contigo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E volto para a Lorena. Lorena, mensagem final aqui para os RHs que estão ouvindo você. Eu reforço essa fala do Júlio, né? O jovem tem muito para oferecer
tem muito para aprender, mas tem uma capacidade de assimilação e de resolução de problemas muito forte. Então, só que também precisa de apoio, né? Então, vamos ser esse apoio, vamos ajudar esses jovens a ir ainda mais longe, assim, porque é de direito, né, desse jovem ir cada vez mais longe. Eu acho que a gente pode ser esse apoio, assim. Eu acho que a gente não está fazendo nada além do que a gente deveria estar fazendo. Então, só para a gente não desistir, é cansativo, mas vamos se juntar cada vez mais na rede, vamos contar mais sobre os processos, e é isso, assim, vamos fazer a diferença, né? Perfeito, né? Vamos ajudar o futuro do Brasil, vamos ajudar esses jovens a sonharem. Eu gosto sempre de falar essa frase, para a gente depois não viver o pesadelo da desigualdade social, né? Então, eu quero agradecer em nome do Comitê 2030 da BVCAP, em nome da BVCAP, quero agradecer muito a participação Lorena, Júlio, Michele, né, toda a equipe da BVCAP que ajudou aqui na organização do evento, e agradecer, sobretudo, né, todos os participantes, os RHs de empresas que estão aqui conosco, que fizeram perguntas, que interagiram. Quer dizer, ver a participação de vocês e o interesse faz a gente ficar ainda mais esperançoso de como essa rede, esse ecossistema pode fazer diferença para o futuro do país. Então, muito obrigada a todos e espero, né, reencontrá-los aqui no próximo talk e agradeço, bom dia, que a gente siga juntos aí nessa jornada.